nem peixe. Ninguém não. precisa de peixe, porque tem várias outras fontes de proteínas, né? A gente tem outras fontes, por exemplo, tem que falar, preciso por causa do iodo. Gente, o sal do mundo Não faz sentido ser pelo iodo. Iodado, né? Ou seja, ninguém vai ter que consumindo sal. O pão que tu come da padaria tem um monte de iodo. Olá, bem-vindos ao Me Venha com Abobrinhas. Eu sou a Alessandra Lúlia, nutricionista, sou vegana e tô aqui para falar sobre comida e todos os seus impactos na saúde, na nossa vitalidade, no planeta e outras questões muito importantes. E eu sou a Laura, sou médica, também sou vegana e também tô aqui fazendo exatamente o mesmo trabalho que a Lê tá fazendo, tentando trazer mais conhecimento e mais saúde pro mundo, pras pessoas, pros animais. Gente, hoje é dia de fake news. Anda na moda essa história de fake news. Todo mês vai ter fake news a princípio. E vamos falar, é a coisa que mais pedem e que mais nos deixa indignados. Exato. Porque não, que mais faz os profissionais veganos não ter paz. Não ter um dia de paz. É muita fake news. Gente, eu sempre falo que fake news começa assim, na terceira pessoa do plural, sujeito indefinido. Falaram que, me falaram. Ou seja, ninguém assume. Ou então, mas diz que. Disseram que. Ninguém assume porque é fake, né? Mas antes de falar disso, eu vou falar pra vocês que a gente tá aqui, né? O Me Venha com Abobrinhas. Ele é patrocinado pela Belief. A Belief é uma empresa que produz e vende alimentos congelados à base de plantas. São diversos pratos super balanceados, tem mais de 30 variedades, além de sopas, além de sobremesas, todos feitos com aquilo que a gente chama de comida de verdade, né? Com muita planta. Muito prático para qualquer momento do seu dia, quando você não tem nada em casa, vai lá, tira do freezer, micro-ondas ou forno, fica uma delícia. E vai te ajudar a seguir aí um projeto de uma alimentação mais saudável, mais balanceado. É só entrar no site belief.com.br e olhar lá. Tem muita coisa para você aprender a comer direito e passar bem, né? Que muitas vezes quando a gente tá no apuro, não tem comida em casa. A marmitinha já me salvou tantas vezes na vida. Nossa, não tô chegando em casa. Belief. Ajuda. Então, ajuda. Bora lá, que eu adoro os episódios de fake news. A gente trouxe hoje mais 4 fake news. A gente vai fazer mais ou menos assim, né? Pra gente conseguir abordar vários temas. E o primeiro de hoje é uma coisa que, assim, olha, eu acho que todos os dias alguém vem me perguntar, que é sobre o peixe ômega 3, né? Não. Tem até, a gente, se vocês seguirem lá, estão no Instagram, coloca lá, hashtag nem peixe. Nem peixe. Gente, são milhares, porque é uma das, além da questão das proteínas, né? Você virou, você é vegano. Nossa, mas nem peixe. Nem peixe, porque o peixe tem um histórico de ser um alimento extremamente saudável, de estar contido em populações que são saudáveis, tipo Mediterrâneo e tudo mais, né? Os orientais comem muito peixe. E a gente pensa, nossa, então peixe tem que estar na alimentação. Tem lá prescrição de sociedades nutricionais. Não, com o peixe, alimento saudável. Gente, a gente tem que estar sempre atualizado e principalmente, né, fazer escolhas com base naquilo que a gente tem hoje, não com aquilo que a gente tinha no passado. Exato. Bora contextualizar. Infelizmente, nós humanos criamos aí, desde da Revolução Industrial, da Revolução Verde na agricultura e tudo mais, nós criamos um absurdo de substâncias sintéticas, né? Toda essa exploração, inclusive tecnológica, e a própria Revolução Industrial, mineração, a gente começou a tirar minérios lá do subsolo, a Revolução Tecnológica, vários metais pesados. Sim. A agricultura que a gente faz hoje, que é uma agricultura que não tem nada de verde, né? Uma agricultura tóxica, cheia de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos. Nossa, Lê, por que você está falando isso com relação a peixe? Porque todos esses poluentes, esses metais pesados, eles acabam indo naquilo que é fluindo no fluxo, naquilo que é o solvente universal, que é a água. A água. E os peixes… Onde é que eles moram? Moram na água, né? Então, ou seja, a gente tem que atualizar as nossas verdades. Isso. Porque de tempos em tempos tem que atualizar. Atrás, né, não dá pra gente querer viver que nem o homem da caverna. Não tem como. Lá atrás, talvez na época da minha bisavó, o peixe branco, bonitinho, ele poderia ser rico em vários minerais, baixo teor de gordura e zero poluentes. Claro. Só que hoje, você está comendo um alimento que mora num ambiente contaminado. Exato. E hoje a gente tem estudos, inclusive eu dou aula sobre isso, da capacidade desses poluentes, que a gente chama de poluentes persistentes,
se acumular em tecidos. Então o peixe que está lá filtrando aquela água cheia de metais pesados, de agrotóxicos, de substâncias, de medicamentos, substâncias de limpeza de casa, de indústria, tudo aquilo lá. Tudo. Vários, o plástico, microplástico. Sim. Tudo aquilo lá se acumula na carne do peixe. E outra coisa, além de se acumular na carne deste peixe, vai se acumular na cadeia alimentar deles. Na cadeia alimentar inteira. O último vai ser o mais contaminado de todos, né? O que comeu os outros menorzinhos. E quem come o que comeu os outros menorzinhos vai acumulando mais ainda. E quem que é? Quem é? O topo da cadeia alimentar. Então, ou seja… Para com esse pensamento, né? E principalmente essa história lúdica do peixe. Acabou. Deu, Esse gente. é o primeiro ponto. Não. Segundo, grande parte dos peixes hoje que nós consumimos são peixes de criação, da piscicultura, tá? Porque tem muita gente querendo comer muita coisa, então não dá mais para ficar também como era antigamente com o anzol. O pescadorzinho lá, com o anzol um anzolzinho. e com a varinha. Então, ou Não. seja, hoje os peixes são provenientes de duas fontes. Fonte 1, né? As pisciculturas, essas grandes criações em peixes aglomerados. E do que se alimentam esses peixes? Gente, de ração que vem dessa monocultura que a gente fala. Monocultura. Do grão modificado, do grão com um monte de agrotóxico, Soja, que passa por milho. processo industrial. Exato. Que tem um monte de outras substâncias adicionadas. Enriquecidos, inclusive, com vitaminas e minerais, porque aquela forma que eles vivem, essa alimentação não é a correta deles. Não proporciona o que eles precisam. Né? Além disso, para viver aglomerados, antibióticos. Exato. Tá? E isso é persistente e se mantém nas carnes. Então, você está comendo um alimento, um animal que não tem nada de natural. Não viveu a cadeia alimentar natural, não teve contato com a alimentação natural. Ou seja, você está comendo um alimento praticamente modificado. Ah, mas eu só como peixe de oceano e de mar. Bom, você está também comendo um peixe que vive em águas poluídas. Isso. Ah, mas a água do Alasca já tem detecção de metais pesados, né? Então, ou seja, existe, isso é fato, não é algo que a gente consegue dar uma faxinada. Não. E segundo, eu acho que é uma questão também, eu acho que se a maioria aqui ou não, se não assistiu, eu recomendo que assista Seaspiracy. Esse documentário é incrível. Um documentário que mostra essas grandes redes de arrasto que estão trazendo, tirando grande parte das populações dos oceanos que também estão se mostra esgotando. Que a gente não existe pesca legal. Exato, não existe. Não tem, ou seja, aquela coisa lúdica do pescador praticamente não existe. Do barquinho mais. Bonitinho no meio do mar, não existe. São grandes uma cadeias. Rede gigante que arrastaria prédios e ela não arrasta só os peixes também, ela arrasta todo o ecossistema. Então aquele ecossistema vai ficar mais destruído ainda, né? Vai ter menos nutrientes ainda ali e ainda vai levar outros animais que não tem nada os mamíferos a ver com marinhos, as tartarugas que a gente acha, o golfinho que a gente acha fofo. Ama. Né? Vai todo mundo nessa rede, então, enfim, 40% daquilo que essas redes pescam eles consideram de pesca indesejada. Então, você está promovendo uma devastação de oceanos. Então, não dá para todo mundo comer o peixinho, o pescado dessa forma, tá? Do ponto de vista de nutrição também, hoje eu participei de um evento junto com o pessoal de ONGs, defensoras dos oceanos, recentemente. E eu fiquei indignada que eu soube que o peixe mais consumido no Brasil é o salmão. Não é o peixe da nossa costa. Porque as pessoas ficou famoso correlacionam o salmão com algo saudável. Gente, vamos tirar essa carapuça e vamos enxergar o salmão como ele é. Hoje… mais de 95% do salmão, mais de 98% do salmão consumido no Brasil vem do Chile, de piscicultura. Tá? Que tem esse monte de poluentes, tem essa que questão… nem laranja naturalmente é. Exato. Não tem o ômega 3 que teria, porque ele não come a alga, né, o fitoplâncton, que é quem produz o DHA, tá? Que todo mundo come, mas peixe tem ômega 3. Não tem mais, tá? Tem uma pequena quantidade, porque na ração desse peixe, desse salmão de cativeiro, além da soja e do milho transgênico, você tem aquela sobra de 40% da pesca indesejada, vai virar ração para esse peixe também. Então, mais uma vez, a gente tá comendo indiretamente um suplemento. Exato. Tem ali, o bicho foi suplementado também, ele não tá comendo o que ele realmente deveria comer para produzir o que ele deveria ter dentro dele.
e a gente come a cor desse uma salmão suplementação que indireta. deveria vir da xantina, que vem dos crustáceos que ele deveria comer, vem de corantes. Isso. Tá? Então, ou seja, tá longe de ser Não, saudável. tá longe de ser saudável. Tá? E com relação ao ômega 3, a gente sabe que hoje a gente tem outras fontes. E tá? muito melhores, e fontes que a gente vai absorver terrestres, melhor. como o chia, a linhaça, as leguminosas, as nozes, que numa dieta adequada, e obviamente que tem esses alimentos no dia a dia, Isso. a gente consegue bater essas metas. Não tem nem que ter uma preocupação, né, muito grande. Nossa, eu preciso disso aqui todos os dias. Os alimentos, eles vão ter em maior ou menor quantidade. Folhas verdes também vão ter uma boa quantidade. Tudo vai depender do quão bem o teu corpo tá funcionando pra te pegar aquele ômega 3 e transformar ele na substância ativa. Exato. E aí também entra um ponto muito importante, que hoje em dia a grande maioria das pessoas nem faz uma boa conversão, porque a gente come muito ômega 6. Que vem Tá principalmente nos industrializados, né? Bolachas, enfim, alimentos que estão lá no mercado dentro do pacotinho que a gente adora de comprar. óleos adicionados e tudo mais. Então tem uma Isso. questão aqui que é uma revisão geral da alimentação para a gente poder suprir essa necessidade. E se você é gestante e tudo mais, se você, poxa, eu preciso prestar mais atenção no meu ômega, a gente já tem suplementos de alga hoje. Tranquilamente. A alga é quem faz realmente o DHA. Isso. Né? Então, nem peixe. Ninguém não. precisa de peixe, porque tem várias outras fontes de proteínas, né? A gente tem outras fontes, por exemplo, tem que falar, preciso por causa do iodo. Gente, o sal do mundo Não faz sentido ser pelo iodo. iodado, né? Ou seja, ninguém vai ter que consumindo sal. O pão que tu come da padaria tem um monte de iodo. Tem um monte de iodo. Então, ou seja, porque é a única fonte de iodo, porque é do mar. Gente, mas a gente já tem isso suplementado. Não, desculpa. E vem da alga, né? Primariamente vem da alga. Então, ou a gente pode consumir mais algas, que a gente não tem muita mania e elas são ótimas. Ou só o sal ali já tá tranquilo. Não tem preocupação nenhuma. Não existe nenhum nutriente essencial que a gente não tem em fontes vegetais que existam no peixe. Pelo contrário, quando a gente come o peixe, a gente recebe uma carga de toxinas por conta da poluição que nós criamos nos oceanos. Então, ou seja, se você está pensando realmente na sua saúde, come linhaça, come chia, come nozes. Diminui o consumo dos outros óleos, né? Isso. Dos industrializados e seja feliz. E hashtag nem peixe. Nem peixe. Boa. Próxima. Próxima. Essa aí acho que fechou bem. Hashtag nem peixe. Qual que é a próxima? Eu amo a próxima. Laticínios. Tudo pra mim. Eu preciso tomar leite pra ter cálcio, Laura? Ai, gente, olha… Isso é uma coisa que eu ouvi a minha faculdade inteira e eu ainda vejo as pessoas aprendendo isso na faculdade de medicina, na faculdade de nutrição. Tem que tomar leite para ter ossos fortes. E, de verdade, essa é mais uma mentira que eu não sei nem da onde que veio. Ela veio daquela coisa, né? Do comodismo. Tem que consumir igual absorver. Sendo que não é verdade. A gente já falou aqui que o mais importante do que apenas consumir é absorver. Quando a gente fala do leite, ele é uma boa fonte de cálcio? Não dá pra mentir, não vamos ser mentirosos aqui. O Você leite imagina tem cálcio. Que é fazer um bezerro desse tamanho, virar uma vaca daquele tamanho. De 500 quilos. Quanto osso tem que fazer? Realmente tem que ter muito cálcio. Tem que ter cálcio, tem que ter gordura, tem que ter um monte de coisa ali dentro. Então é mais uma vez aquela questão da matriz alimentar. Vai vir cálcio? Vai. Vai vir um cálcio junto com gordura, vai vir um cálcio junto com antibióticos, vai vir um cálcio junto com várias outras substâncias, hormônios da vaca, um monte de coisa que a gente não precisa, que vão fazer mal pra gente, vão fazer mal pro nosso intestino. E esse cálcio muitas vezes não vai ser tão bem absorvido. Por quê? Porque o leite também vai ter um fator de levar um pouco mais de acidificação pro nosso corpo. Então, a gente já comentou um pouco sobre isso em outro episódio, que quando a gente faz isso, o nosso corpo ele perde cálcio. Então, a gente, numa tentativa de diminuir esse processo de acidez, a gente vai perder cálcio. Ou seja, tu vai comer cálcio, mas talvez tu não vai absorver tão bem e não vai levar pro osso, o que é o que a gente quer do cálcio. Isso a gente vê na epidemiologia, que é o estudo, né, das populações, muito claro, Laura. Hoje, a maior incidência de osteoporose está em mulheres da Europa, que tem literalmente, né, uma vaca no quintal. Tomando leite, comendo bastante proteína. A gente não vê incidência de osteoporose tão agravada, por exemplo, nas mulheres africanas que não têm contato com o leite e tudo mais. E que comem uma alimentação com a mais base vegetais. De plantas. Porque, Exato. Né, então, por uma questão triste, às vezes, de menos condição financeira, sim, mas que acaba sendo melhor acesso, pra mas saúde. é melhor para a saúde. Por que a gente fala isso? E a ciência mostra claramente, né? Que a questão da osteoporose, a gente fala do leite, precisa de cálcio para manter os ossos fortes. Calma, tá? Claro
Claro, a gente precisa. Só que a gente não precisa de exagero de cálcio. Primeira coisa. E nem só de cálcio. E nem só de cálcio. Então, quando a gente fala de massa óssea, quando a gente fala de saúde da nossa ossatura, a gente não está falando só de cálcio. A gente está falando de fixar esse cálcio nos ossos, que a gente é totalmente dependente da vitamina D do sol, da vitamina K. E outros minerais, outras vitaminas que fazem parte daquilo que a gente chama de metabolismo ósseo. Isso. Que é essa capacidade do osso se moldar, de perder cálcio, fixar cálcio. Que também tem uma relação direta com a acidez que a gente gera através do consumo, por exemplo, de proteínas, né, de gorduras e tudo mais. Então, a gente já falou, dietas ricas em proteínas geram uma descompensação de pH que obriga o nosso corpo a liberar o cálcio para garantir… A gente vai tamponar ali esse problema que a gente está causando. Exato, a manutenção do pH. E a osteoporose, a osteopenia, que é a redução da quantidade de cálcio nos ossos, está muito mais correlacionada à perda de massa óssea por esses fatores ao longo, né, da idade, do que a não fixação, o não consumo de cálcio. Não consumo, exato. E exatamente. E assim… Então, é um metabolismo complexo, né? Várias outras coisas. A gente vai falar também quais são as fontes vegetais. Mas, primeiro, eu quero lembrar que, para cálcio, não é só alimentação. A gente tem que ter o nosso estilo de vida que gere saúde óssea, que gere uma boa absorção de cálcio. Então, a primeira coisa que eu adoro falar é o exercício físico. A gente se manter ativo vai fazer com que o nosso osso também receba um maior depósito de cálcio, né? Hoje em dia, muitas pessoas fumam. O cigarro é uma coisa que reduz muito a absorção do cálcio. Então, a gente acaba tendo um declínio dessa massa óssea. Outra coisa, é o que a Lê falou, vitamina D. A gente fica dentro de casa o tempo inteiro, trabalhando, não sai, não faz um exame para ver se a vitamina D tá ok. Tem que manter. A vitamina D potencializa a absorção do cálcio no intestino. E aí, falando de intestino, ele tem que estar saudável. Porque senão tu não vai absorver, mesmo que tenha vitamina D. Não vai rolar. Então, consumir folhas, ali também tá a função da vitamina K, que tá nas folhas e que vai ajudar a gente a manter a nossa microbiota mais saudável. Os alimentos vegetais, eles são tão inteligentes. Porque eles, por exemplo, você coloca o cálcio na folha verde escura repleto de vitamina K. É incrível. Então, a natureza, ela coloca essa simbiose praticamente de nutrientes, ou seja, ela te entrega complexos nutricionais que vão fazer com que esses nutrientes sejam melhor absorvidos e sejam melhores aproveitados pelo nosso corpo. Exato, é incrível. E então, a gente vai lá e desmerece isso tomando cápsula. Daí a gente vai lá tomar o leite, por exemplo, que tem, tem a gordura saturada que inflama o intestino. Você tem o excesso de proteínas. Você tem o cálcio na forma de caseinato de cálcio, que está ligado com a proteína, que dificulta a absorção. Dificulta essa absorção, tá? Ou seja, mas claro, vem um monte, porque é pro bezerro, não é pra gente. Sim. Mas assim, vem um monte de um pacote totalmente desvirtuado. Vamos pensar dessa forma. Tá? Então vamos lá. Folhas verdes escuras. Quanto mais escura, melhor, né? Mais escura, só vamos melhor. tirar do grupo aqui, que eu acho importante, o espinafre, né? O espinafre, a folha de beterraba, a taioba, que é uma punk. Porque são ricas em um composto bioativo, que é o oxalato, né? Que ele reduz bastante a absorção desse cálcio. Isso. Se você quer consumir essas folhas, consuma cozidas. Isso. Joga na água, deixa dar aquela cozidinha, porque só esse branqueamento elimina o oxalato. Não tem problema consumir. Mas aí, consome cozidinha e não consome perto de uma refeição super rica em cálcio ali, né? Então, além das folhas verdes, também o nosso queridinho gergelim. Eu amo gergelim. A sementinha bomba de cálcio. Bomba. Você pode fazer tahine, você vai substituir a manteiga. O tahine é incrível. Substitui pasta de amendoim, substitui manteiga. Tudo. Fazer molho de salada. Eu amo fazer molho de salada. Incrível. O melhor molho pra mim é tahine com um pouquinho de melado. Nossa, é incrível. Acho incrível. É incrível, é maravilhoso. Eu acho incrível. Seja, sementinhas, principalmente gergelim, folhas verdes escuras, as leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, a própria soja. O tofuzinho. Tá? Tofuzinho. São boas fontes de cálcio. E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar isso ao longo do seu dia. No dia a dia. Prestar atenção para alimentação. Exato. São alimentos que não é só o cálcio que estão neles, são outros. Com certeza tá? não. Então, nessa forma, numa dieta mais alcalina, cheia de antioxidantes, com baixo teor de gordura saturada, o que vai acontecer? Você pode até
não consumir tanto cálcio quanto com uma dieta com leite. Só que você tem uma condição mais favorável para absorver esse cálcio e para aproveitar esse cálcio e para não ficar descalcificando seu osso. Então não é só quanto eu consumo. Não, pelo contrário, é como e que via e qual é a condição. Consome então, menos, absorve mais, consumir deixa o leite, osso mais saudável. Tomar leite para ter cálcio, né? É a mesma coisa que tentar apagar o fogo colocando fogo do outro lado. Ou seja, você não vai organizar. Tá com o extintor de um lado e o fogo de outro ali. do outro. Não vai, tá? Não é. É um caminho mais curto, mas é um caminho muito menos inteligente. Né? Que é consumir. Além disso, gente, tem a vaca, tem o bezerro, que ficou sem leite, porque você tá tomando leite que era dele. Com certeza. E a gente vai falar sobre isso num episódio especial. Vai ser maravilhoso. Bora lá. Bom, mas é isso, né? Então já deu a entender, não precisa de leite, muito menos pra ter cálcio. Pra nada, mas muito menos pro cálcio. Tá? Já falamos de várias comidinhas aqui, mas tem muita gente que insiste em falar. Ai, mas é que, nossa, mas vegano come o quê? Nossa, comida aquela sem comida graça, sem graça, sem gosto. monótona. A pessoa já lembra aquele chuchu refogado. Não, no vapor, né? Gente, eu não amo chuchu é assim. Mas não é só isso, não é só disso que vive um vegano. Tofu sem nada, cru, assim. Tofu é aquela coisa, né? Você não gosta dele porque você nunca soube… Não temperou. Nunca soube temperar, nunca soube fazer o tofu. É que nem peito de frango. Come peito de frango cru. Não, horrível. Cru. E tem muita gente que vai em restaurante que não é vegano e come a comida vegana e acha horrível, porque aquele restaurante realmente não é especializado nisso e a pessoa que tá fazendo a carne, ela só tem ali pimenta e sal. Aí ela não sabe usar os temperos pra fazer a comida vegetariana e realmente, eu já comi comida sem graça. Sim. Porque tem essa questão do tempero. E ninguém come comida sem tempero. Carne, eu lembro quando meu pai fazia churrasco, Ale. Era aquela carne que ficava um dia inteiro no sal grosso. No sal grosso, faz lá um marinado e tudo mais. Bom, enfim, essa coisa de monotonia é pelo contrário, né? Alimentos de origem animal, assim, se a gente for pensar em termos de grupos, cabe numa mão. Exatamente. A variedade que a gente tem de vegetais é absurdamente… feijão, comer todo dia feijão. Gente, feijão branco, tem feijão preto, feijão carioquinha, feijão azuki, feijão moyashi, feijão verde, feijão de corda, feijão guandu. Gente… feijão fradinho, é isso, só os feijões. E tem muito mais, é que eu nem falei. Tem mais de 1000 tipos. Daí você pode fazer o quê? O feijão cozido? Não, eu posso fazer hambúrguer de feijão, eu posso fazer almôndega de feijão, eu posso fazer escondidinha de feijão, eu posso fazer 1000 coisas. Então, ou seja, uma coisa importante pra gente pensar nessa questão da monotonia é que você, obrigatoriamente, quando pensa em comer, assim, ter uma alimentação plant-based, você tem que estar preparado e estar, assim, aberto a descobrir novos sabores. A colocar os vegetais no centro do prato. Tu vai usar vegetais, então eles vão ser o teu protagonista. Ou seja, tu vai aprender a fazer um prato bem equilibradinho, com várias coisinhas diferentes pra sair da monotonia. Tu vai comprar vários tipos de arroz, vários tipos de feijão, vários tipos de, sei lá, ervilha, lentilha. E tu vai testando, é uma infinidade de alimentos pra testar. Vários temperos, usar mais ervas, muitas mais ervas, você usar cremes, fazer molhinhos especiais. E outra coisa… Eu virei a louca do tempero, assim, depois que eu comecei a virar vegetariana. Eu tinha um armário da minha casa do lado do meu fogão, que tinha um monte. Eu nem sabia pra que servia. Tacava ali, cheirava, provava. E comecei a aprender. E nessas especiarias tem uma concentração imensa de nutrientes. Exato. Agora, se você tem uma memória afetiva enorme dos alimentos, assim, tipo daquele prato da sua avó, da sua tia, tipo a lasanha bolonhesa. Eu quero comer a moqueca da Bahia. Eu quero comer o estrogonofe da minha tia. Até rimou. Da Bahia, é minha tia. Cara, você consegue fazer tudo isso na versão vegana. Tudo. Tá? Eu mesma, a polenta da minha mãe com molho vermelho e carne moída era a coisa que eu mais amava na vida. E hoje ela faz pra mim com uma proteína de soja ou com uma lentilha. E com uma lentilha. Incrível. Não, espaguete com lentilheza em vez de bolonhesa. Eu amo. Né? Você faz, ou seja, você faz um estrogonofe, coloca cogumelo no lugar do frango, faz um creme, em vez de creme de leite, você faz um creme com castanha, com inhame. Gente… ou seja, a ideia do prato, você come, você vê aquilo lá, você tá vendo ali, tem o arrozinho, tem a batata palha, tem tudo igual. Isso. Então essa alimentação que é monótona, a alimentação, na verdade, pra mim, pelo menos a minha vida, eu já era uma pessoa que gostava de me alimentar bem, mesmo quando eu comia carne. E a minha alimentação era muito mais monótona. Era aquele pão com presunto e queijo. Aí eu tinha de noite, eu fazia, sei lá, uma massinha, eu só sabia botar requeijão nela. Eu não sabia montar pratos com os vegetais. O café da manhã…
era muito monótono. O meu era pão com cottage, torrada com cottage. É só isso. Entendeu? A gente E não aí- aprende sobre os alimentos. Eu falava assim, e agora? O que eu vou colocar no lugar do Eu cottage? pensei a mesma coisa. Daí eu comecei a descobrir o tahine, comecei a descobrir as pastinhas, o hummus que nunca falta na minha casa. Eu faço um creminho de castanha de caju. Daí, uma infinidade. Então, ou seja, você acha que é monótono, porque você nunca pensou e nunca se deu a oportunidade de descobrir esse mundo universo maravilhoso que é a alimentação à base de Uma plantas. coisa que eu dou de dica pra todo mundo é assim, tá com vontade de comer, sei lá, estrogonofe, que nem ele falou. Não fica esperando o estrogonofe aparecer na tua frente. Vai lá no Google e coloca assim, como fazer um estrogonofe vegano. Tu vai ter. encontrar 1 milhão de receitas. Faz um curso de culinária. Hoje tem muito curso de culinária. Muita coisa legal. Quando eu me tornei vegana, eu seguia Instagram. E eu ficava olhando vídeos. E eu fui aprendendo. Então o Yummy pode servir pra fazer um molho branco. O quê? A castanha eu posso fazer um queijo. Nossa, o tofu eu posso fazer ele assado. E é uma descoberta. E essa criatividade que a gente estimula dentro da gente. E além disso, eu acho que isso também vai te ajudar. Por outro lado, vai te… Eu não gosto da palavra obrigar, porque ninguém é obrigado. Mas meio que vai te levar pra cozinha. Vai. E o fato de você ir pra cozinha da sua casa, descobrir aquele ambiente, é muito transformador. Né? Hoje, quem vai pra cozinha tem uma alimentação melhor. E mais autonomia, né? Mais autonomia. Então, é essencial que hoje a gente volte um pouquinho mais pra trás, né? E seja mais responsável. Com certeza. Pela compra dos nossos alimentos, pela variedade que a gente vai criar, por fazer as receitas. Porque dentro da família tem um que gosta de coentro, o outro odeia coentro. Então, assim, o que vai acontecer? Você consegue… Você vai fazer, olha, pro João eu faço com coentro, pra Maria eu faço sem coentro. Então você tem uma autonomia, você vai ajustando. Olha, a gente gosta mais molhadinho, não, a gente gosta mais sequinho. Então, você customiza. E vai ter autonomia também, pra se tu for viajar, tu vai num hotel ou num restaurante, tu às vezes pensa, meu Deus, o que eu posso pegar? Vai num buffet e tu pensa, nossa, vou misturar um pouquinho de tudo aqui. E às vezes tu faz um prato completamente estranho, que não vai cair muito bem. Então, se tu aprende a se alimentar, a entender o que tu gosta, qual tempero tu gosta, isso vai te trazer autonomia pra toda a tua vida, para toda a tua alimentação e com certeza muito mais saúde. Aprender a cozinhar, eu acho muito essencial. É essencial, não tem como fugir disso. Volta pra cozinha. Não tem como fugir disso. Não precisa ser chefe. Não, nem um pouco. Eu tô longe de ser um chefe. Mas é isso. Eu acho que é uma evolução, assim como o esporte, né? Você começa correndo 2 quilômetros, daqui a pouco você tá correndo 20. É isso, tá lá a felizão. Mesma coisa, feliz dá uma da chance, vida. galera, dá uma chance. E é muito bom. Ninguém precisa, imaginar o veganismo ou então a alimentação à base de planta como algo monótono. É só se permitir descobrir todo esse horizonte. E uma lindo. outra coisa, se você é uma pessoa que mora em cidade grande, tem um monte de restaurante hoje em dia. E também, já que a gente tá aqui falando da Belief, a Belief, inclusive, tem um monte de marmitas. Então, se tu é uma pessoa que pede marmita, mas tu tá pedindo a marmitinha lá com o frango e a batata doce, pede uma marmitinha vegana, experimenta. Tu vai conhecer cores diferentes, sabores diferentes. E a Belief tem essa coisa de hackear os pratos. Então, você tem esses pratos que são os tradicionais, tipo a feijoada, o estrogonofe. Então, eles o mac and cheese. Mac and cheese na versão vegana. Então, é uma forma até de você falar, pô, deixa eu testar esse negócio, deixa eu ver como que é. Tenho certeza que todo mundo vai adorar. Bora lá. Bom, e por último, né? A gente vai falar… Queridinha. De hoje, uma queridinha minha, que é objeto de estudo de muitos anos. Porque eu nunca consegui engolir, literalmente. Não tem como engolir. O bullying que existe com esse grão, que é uma leguminosa tão importante, que se chama soja. Sabe que eu dou vários cursos. Eu dou os cursos de introdução à alimentação vegetariana da Sociedade Vegetariana Brasileira, para nutricionistas, para médicos, para estudantes, tá? E aí a gente sempre deixa, né, uma parte, 15 minutos final. E eu já dei, acho que mais de 15, 20 vezes esse curso, né? Faz 5 anos que a gente dá. E é engraçado que eu faço comigo mesma, assim, né? Quer apostar? Qual vai ser a primeira pergunta?
E assim, eu sei. Sempre. É sempre a soja. Ainda é. É um mito que se instaurou de uma maneira muito forte. Muito. Primeiro lembrar que a soja, gente, é uma leguminosa. Assim como o feijão, a lentilha, a ervilha, o grão de bico. É uma leguminosa. Eu acho que as pessoas olham, pensam na palavra soja e imaginam, não, tipo, um monstrinho assim, ó. Cara, não. Do mal. A soja é uma leguminosa, da família do feijão. A mesma questão, claro, que tem uma característica diferente. Assim como o grão de bico é diferente do feijão, o carioquinha, tá? E o que muda nessa história toda? Tá? Não muda nada. O que acontece, né, lá atrás, é que a soja, ela foi estudada, como todos os grãos são, né, e descobriram um composto bioativo, né, que a gente chama de fitoquímico na soja, que se chama isoflavona, em uma quantidade bem importante, né, que não é um composto, tem outros alimentos? Tem. Mas em menor concentração. No caso da soja, uma concentração mais alta. E olharam lá no microscópio para ver a molécula dessa isoflavona e viram, nossa, é igualzinho o estrogênio. Estrogênio é hormônio feminino. Lá e logo vieram vem aquela coisa empírica de achar. Já vem a correlação direta. A correlação direta de achar. Olha, então isso aqui eu vou chamar de o hormônio estrogênio é muito parecido com a isoflavona, que vai ser chamado de fito-hormônio. Então, como se ela pudesse exercer a função da estrogênio. O estrogênio é um hormônio feminino que tem várias funções. E que, gente, né, a gente é humano, a planta é planta. Vamos diferenciar aí, né? Primeiro, o hormônio da planta é dela. Né? Exato. E aí, o que acontece? Todas essas suposições vieram com estudos que fizeram, então vamos ver o que vai acontecer se consumir muita soja. Só que se consumir muita soja, estudos feitos com pouquíssimas pessoas, né? Isso a gente sabe que em termos de ciência não é válido. Que deram lá o equivalente, por exemplo, a 4 litros de leite de soja pro pobre, coitado, todo dia, e viram que o cara tiveram algumas alterações. O estudo querendo encontrar um problema. Só que assim, se eu tivesse 4 litros de suco de laranja, com certeza eu ia achar alguma alteração, gente, porque não é natural. Não é equilibrado consumir dessa forma. Enfim, só que com os anos, isso na década de 80, 90, que esse mito se instaurou, falando que a soja poderia dar alterações hormonais nos homens, que poderiam desenvolver peitinhos, ginecomastia, meninos. Daí já pega numa questão estética, uma questão de ego também, da masculinidade. Afeminados, meninas com menstruação precoce, puberdade precoce, várias coisas que não. Cara, por que se achava isso? Que se achava que o próprio, né, a isoflavona tivesse uma ação hormonal. Só que depois vieram os grandes estudos que mostraram que não tem, tá? Para um hormônio, Primeiro que ninguém consome tanto, né? E segundo que não tem. Não tem, por quê? Porque a isoflavona, por mais que ela pareça o estrogênio, ela só é parecida. Ela vai, para um hormônio poder ter uma ação, ela tem que ir lá. É como se fosse a chave e a fechadura. Você tem que pegar a chavinha, que é o hormônio, abrir a portinha para entrar dentro da célula. Só que a isoflavona, ela encaixa na fechadura, mas só que ela não gira a chave. Isso. Então ela não exerce nenhuma ação hormonal. Então aí vem o grande mito, não tem essa ação. Não. Tá? Então tudo que se falou dessa questão de hormônio não tem nada a ver. A gente já tem revisões na literatura científica muito, muito forte, muito robusta, mostrando que não tem nada a ver. Exato. E aí a gente produz os nossos hormônios e eles têm atuação, né? Então ela não vai desfazer a atuação do nosso hormônio que tá ali e nem aumentar, potencializar. Ela não age como um potencializador. Não vai, não tem ação. E aí, os estudos que foram estudar tudo isso mostraram o contrário. Mostraram que quem consome soja com regularidade, assim como as populações também mais longevas do mundo, por exemplo, os orientais, que consomem muita tempê, muito missô, muito tofu, né, o molho de soja e tudo mais, tem uma longevidade maior, né, e tem menor incidência do quê? De cânceres relacionados às partes hormonais, tanto nas mulheres como nos homens. Menor incidência de doenças cardiovasculares. Por quê? Existem componentes na soja, por exemplo, que auxiliam na redução do colesterol. Tá? Então, ou seja… mais uma vez, a gente tá falando de uma leguminosa. Tem fibras, tem outros fitoquímicos além, né, da isoflavona. Vai ter também carboidratos, vai ter um monte de coisa ali dentro. Então, assim como as outras leguminosas também vão fazer isso, a soja também faz. Né? E ela também vai ter esses outros efeitos extra de redução de risco de câncer de mama. E não só da redução do risco, mas também redução de metástase, né? Redução de reincidência. Então isso é muito importante também de falar. E assim, consumo regular. Não é comer o tofu uma vez a cada 15 dias. O consumo regular de soja e todos os seus derivados, como tofu, o próprio tempê, tá correlacionado
ao contrário do que os mitos, os fake news falam, está correlacionado muito mais à saúde, à prevenção de alguns tipos de câncer que são muito importantes, tá? E nada a ver com essa questão hormonal. E ela não só previne o câncer e não tem essa ação hormonal, como ela é muito boa, ela também ajuda, por exemplo, nas mulheres que têm menopausa, a diminuir fogacho e a também recuperar a massa óssea. Não é nem só a mulher na menopausa. O estrogênio, ele é muito importante para a nossa manutenção de massa óssea. Então, quando a gente entra na menopausa, a gente vai acabar perdendo massa óssea. Isso é inevitável, é uma coisa que acontece ao longo da vida. E os fitoestrógenos da soja, eles não vão ter nenhum efeito ruim. Eles vão ter efeitos bons em relação a câncer, em relação a doenças cardiovasculares e também em relação à massa óssea. Eles vão auxiliar o corpo, nesse momento que a gente não tem mais estrogênio, a reduzir os efeitos de perda de massa óssea e ainda por cima aumentar um pouquinho a massa óssea. Ou seja, viva o tofu, viva o tofu, viva o tofu, vambora. Mas e aí? E o transgênico? Porque aí que dá o problema, né? Aí que dá o problema. Então, mas daí é aquela história. Hoje no Brasil, mais de 80% da soja produzida vai para o consumo dos animais, para fazer ração. Então, ou seja, quem que come mais soja? Quem come mais soja são os animais. Ou seja, a soja transgênica é um problema? É um problema para o meio ambiente, porque a soja transgênica, ela é resistente aos agrotóxicos. Então, ela foi feita para isso. Para isso. Então, o que acontece? Hoje, numa monocultura de soja transgênica, recebe uma carga muito maior de agrotóxicos. Então, a gente tem uma toxicidade do ambiente e do próprio grão maior, tá? Então, só que assim, a grande parte desses grãos são direcionados aos animais. Então, quando você come o queijo, quando você come o ovo, quando você come qualquer tipo de carne que se alimentou de ração, você está comendo bioacumulados todos esses agrotóxicos. E hoje a gente tem estudos que comprovam que a maior relação que existe, a maior exposição aos principais agrotóxicos está nos alimentos de origem animal do que nos alimentos de origem vegetal. Por causa dessa acumulação que acontece no tecido gorduroso. Exato. Esses componentes, eles têm afinidade com gordura e vão se acumulando. Isso. Tá? Então, é ruim comer soja transgênica? Enfim, pela transgenia não existe nenhuma evidência. Você está consumindo um produto com um alimento com mais agrotóxicos. Então, se você puder consumir, preferir a não transgênica e melhor ainda, e que a orgânica. Olha, eu nunca vi um tofu de soja transgênica. Não, hoje. Nunca vi. O que vai para alimentação humana normalmente é não transgênico. É não transgênico. Então, não se preocupa. Olha, tu é vegetariano ou tu tem um amigo que é vegetariano e essa pessoa tá consumindo mais soja, que até é uma falácia, né? Porque, cara, o que eu consumo de soja, por exemplo, é mais tofu mesmo. A gente não fica consumindo todo dia um monte de soja. Exato. Não, ninguém fica. Então não é um problema. A variedade na alimentação é o ponto máximo da nutrição. Exatamente, é isso. Tá? Então você vai consumir soja? Vai, mano. Não precisa se entupir de soja. Não, né? de nada. Não se entope de nada. Nenhum excesso. Tá? E para com mito, fake news de soja. Esquece também. Acabou. Viva a soja. Viva a soja, maravilhosa. Viva a soja. E pronto. Né? Eu acredito que esse episódio de hoje, a gente deu uma alfinetada, hein? A gente deu uma alfinetada, porque a gente falou assim, alfinetamos lá o leitinho, a sojinha, o peixinho. Peixe. Nem peixe, nem… É isso. Né, gente? Bom, olha… Vai lá. É isso aí. Ó, o que vocês vão fazer agora? Colocar um likezinho aqui no canal, porque a gente quer que cada vez mais pessoas possam ver esse conteúdo, tá? Que a gente possa, assim, expandir ele pra todo mundo que puder. Então, ajuda a gente aí a mandar esse conteúdo adiante. É isso. Segue a gente aqui no canal. Se estiver ouvindo nas plataformas de podcast, também segue a gente, dá o like, compartilha, manda pra todo mundo. Manda pros amigos via WhatsApp. Dá pra mandar tem o grupo link, de zap. Vai, manda. Manda. Aquele seu amigo que não come soja, ou aquele que ainda tá naquela história, mas só um peixinho, manda pra ele. Informação transforma. Isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.